Hello guys, how are you? Espero que todos estejam bem. Mais uma semana, mais uma matéria. Hoje então vamos falar sobre reported speech, ou então quando queremos contar o que alguém nos disse. Vamos lá. Então a gente tem aqui, antes de começar sobre falar sobre reported speech, a gente precisa falar então sobre o direct and indirect speech. Ou seja, quando a gente fala diretamente alguma coisa ou quando alguém nos conta alguma coisa. O direct speech vai ser ali como se fosse uma conversa, olha lá, a conversa das pessoas. Hi, how are you? I'm fine. How about you? Então é uma pessoa conversando com outra diretamente. Ou então quando eu vou contar o que alguém disse, transcrevendo as palavras dela. Então, he said, entre aspas, I'm fine. Então, eu estou dizendo diretamente o que aquela pessoa disse, certo? Eu estou reportando. Isso acontece muito em livros, né? Você tem uma fala do personagem, entre aspas, e daí depois, said he. Então, ele disse. Mas indiretamente, eu posso contar o que alguém disse. So, o indirect speech. He asked me how I was. Can you believe it? Então, ele perguntou como eu estava. Você pode acreditar nisso? Então, eu estou aí reportando o que alguém disse para mim. Certo? Então, direct speech é aquele quando as pessoas estão conversando. Eu, que sou o emissor da mensagem, estou diretamente falando com a pessoa que vai receber esta mensagem. E indirect speech é quando eu estou falando de uma outra pessoa. Estou reportando o que uma terceira pessoa disse ou fez. Vamos lá? Vamos aos exemplos e a formação das frases? Então vamos lá. A formação do direct speech é bem simples. O que acontece? Sempre que eu vou reportar alguma coisa, significa que essa coisa já aconteceu. Portanto, a gente vai sempre voltar no tempo para falar sobre o direct speech. Então a gente vai ter ali nos nossos exemplos uma frase direct, que é a pessoa falando para a gente, e como ela vai ser reportada. Então vamos lá. Se a nossa frase está no simple present. I like your new car. Então, eu gosto do seu carro novo. No futuro, eu vou contar para alguém que você me disse que gostou do meu carro. Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar um tempo. Então, se era simple present, ela vai para o simple past. Olha lá. He said that he liked my new car. As frases do reported speech é você que escolhe se esse that vai ou não existir na frase. Muitas delas fazem sentido sem, você não precisa pôr. Mas para nós falantes da língua portuguesa, elas fazem mais sentido com esse that, que é o nosso que. Então eu posso dizer ali, ó, he said he liked my new car. Ele disse gostar do meu carro novo. Ou he said that he liked my new car. Ele disse que gosta do meu carro novo. Viram? A diferença é bem pequenininha. Mas para nós falantes da língua portuguesa, é mais comum a gente falar a segunda frase. Ele disse que gostou. He said he liked. Muito bem. Então, simple present passa para o simple past. Present continuous vai passar para o past continuous. Olha lá. I'm getting married. Então, eu vou me casar. I'm getting married. No past continuous, she said she was getting married. Então, ela disse que vai se casar. Ou que iria se casar, certo? Que é o correto aí para a tradução. Mas e se minha frase está no simple past? Bom, a gente precisa voltar um tempo. O passado do simple past é o past perfect. Lembram que a gente estudou o past perfect e vocês ficaram bem preocupados com ele? Olha aí onde a gente vai usar ele, ó. Então a gente tem uma frase: I missed the train. Então eu perdi o trem. Se eu for reportar isto, eu vou falar You said you had missed the train. Então você disse que tinha perdido o trem, beleza? Se a minha frase está no past continuous, I was walking along the street. Então eu estava andando pela rua. No reported speech, ela vai para o past perfect continuous. She said she had been walking along the street. Então ela disse que ela estava andando pela rua. Beleza? Se a nossa frase está no present perfect, bom, present perfect fala de passado, lembra? Qual é o passado do passado?
past perfect. Opa, peraí, então vamos repetir ali. Pro simple past, pro past continuous, pro present perfect continuous, a gente vai usar então o past perfect. Olha, simples. Então vamos lá, se a nossa frase está no present perfect. We have bought the tickets. Então nós compramos os ingressos. Vamos passar elas então para o past perfect. They said that they had bought the tickets. Então eles disseram que eles compraram os ingressos. Mas e se a frase está no past perfect? Bom, não existe um passado além do past perfect. Então a frase vai continuar no tempo verbal past perfect. Olha lá. I had taken English classes before. Então eu já tinha feito aulas de inglês antes. Quando eu for fazer um report dessa frase, eu vou fazer He said he had taken English classes before. Então ele disse que já havia feito aulas de inglês antes. Beleza? É simples, é somente a gente precisa voltar um tempo no passado, certo? Simple present, simple past. Present continuous, past continuous. Simple past, past perfect. Past continuous, past perfect continuous. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous, past perfect, past perfect. A maioria das nossas frases no report aí, então, se a gente estiver falando do passado, se a nossa frase direta já for passado, então a gente só vai precisar passar ela para o past perfect. Vamos continuar. Existem outras formas, então, de fazermos frases e não só no presente e no passado, certo? A gente pode, então, fazer frases no futuro usando will. I will see you later. Então, vou te ver mais tarde. O passado de will é o would. Então, quando a gente for fazer o report dessa frase, a gente vai dizer She said she would see me later. Então, ela disse que me veria mais tarde. Porém, se a nossa frase estiver com would, a gente acabou de falar que o would era passado, certo? Ele faz o passado dele mesmo. Então, se na minha frase direta eu digo I would help them, eu ajudaria eles. Quando eu for fazer o report desta frase, eu vou manter o would. So, he said he would help them. Ele disse que ajudaria eles. Se a minha frase está com can, I can speak English. Então, eu consigo falar inglês, eu posso falar inglês. O passado de can, a gente já aprendeu que é could. So, you said you could speak English. Você disse que podia falar inglês ou que conseguia falar inglês. Se a nossa frase está com should, o passado de should também é should. So, no direct, I should call my mother. Eu deveria ligar para minha mãe. Quando a gente for fazer o report, she said she should call her mother. Ela disse que deveria ligar para a mãe dela. Might também faz o passado dele mesmo. Olha lá. I might be late. Eu devo estar atrasado. Na hora que eu for fazer o report, he said he might be late. Ele disse que deveria estar atrasado. Must é uma obrigação, então I must study on the weekend. Então eu disse que eu preciso estudar no fim de semana. O passado do must é had to. Então, you said you had to study on the weekend. Beleza? A gente só precisa lembrar então qual é o correspondente aí do nosso verbo para o passado. Quem é que faz o passado do nosso verbo? Seja ele o verbo principal da frase ou o auxiliar. Beleza? Porém, como tudo no inglês, existem exceções. Então, se a nossa frase ainda reporta algo que é verdadeiro, a gente não precisa mudar o tempo verbal. Então, se a situação era verdade no passado e ela continua sendo verdade agora, ela não precisa ter a mudança do tempo verbal. Vamos ver ali os nossos exemplos, ó. Na frase direta, Tom said, New York is more lively than London. Então, diretamente, o que foi que o Tom disse? Eu já estou ali indicando entre aspas o que ele disse porque eu estou dizendo exatamente o que ele disse. Então, Tom falou, Nova York é mais animada do que Londres. Na hora que eu for fazer o report, eu vou pôr lá, ó, Tom said that New York is more lively than London. Estou mantendo ali, então, o verbo no presente. Por quê? Porque Nova York ainda é mais animada. Essa situação não mudou. O próximo exemplo ali, ó. Anne said, I want to go to New York next year. Então, eu estou usando ali as aspas para dizer exatamente o que a Anne disse. Ela disse que ela quer ir para Nova York no próximo ano. Isso continua sendo verdade. Ou seja, quando eu for fazer o report, Anne said that she wants to go to New York next year.
Então, mantendo ali a frase no presente. Por quê? Porque ela ainda quer ir para Nova York no próximo ano. Beleza? A gente pode, então, ter essas situações em que a gente não vai trocar o tempo verbal. A maioria das vezes, a gente vai sim trocar o tempo verbal e por ele um tempo anterior, um passado antes. Precisamos prestar muita atenção, porque além do tempo verbal, outras coisas também mudam ali nas nossas frases quando a gente está fazendo o nosso report. Uma dessas coisas que a gente vai modificar é o pronome. Então, a frase está lá, ó. We are meeting at my house. Então, nós vamos nos encontrar na minha casa. Eu estou diretamente dizendo isso para você. Ou seja, nós, eu e você, vamos nos encontrar na minha casa. Se alguém for contar isto para outra pessoa, esta pessoa vai fazer o seguinte report. She said that they were meeting at her house. Então, eu estou trocando ali, ó, we, porque já não sou mais eu quem está fazendo este report, é uma terceira pessoa. Então, eu preciso me referir a quem falou. É muito importante que a gente preste atenção nisso. Eu posso mudar ali, então, por exemplo, se foi você quem disse, eu posso falar you said, beleza? E o we ali vai virar they. Por quê? Porque essa pessoa não está se incluindo na situação. Então, a frase original era: nós vamos nos encontrar na minha casa. Quando essa pessoa se reportou para uma terceira pessoa, ela disse que eles vão se encontrar na casa dela. Então, muda aí, então, as pessoas. Por exemplo, outros pronomes que mudam são these. This house is very expensive. Pronome demonstrativo. Esta casa é muito cara. Quando eu for reportar, eu vou dizer he said that house was expensive. Porque eu já não estou falando mais sobre a casa em que eu estou, mas eu estou me referindo àquela casa que a pessoa falou. Ou seja, esta casa é muito cara. Então eu vou reportar esta situação. Ele disse que essa casa é muito cara, que aquela casa é muito cara. Mas essa situação pode mudar se eu ainda estiver dentro da casa. Vocês sentiram aí como a gente precisa analisar toda a situação quando a gente for fazer um relatório, quando a gente for fazer um report? Então, se eu estou ainda dentro da casa, he said that this house is expensive. He said that house was expensive, ok? Também muda no plural, olha lá. Be careful, these children are naughty. Então, tenha cuidado, essas crianças são levadas. She said that we should be careful because those children were naughty. Então, ela disse que nós deveríamos ser bem cuidadosos porque aquelas crianças eram muito levadas. Outra coisa que também muda são os lugares. Por exemplo, eu falo I got here by train. Então, eu cheguei aqui de trem. Alguém vai reportar isso, alguém vai contar isso para outra pessoa em um outro lugar. Portanto, she said he had got there by train. Ela disse que ele chegou lá de trem. Então, estamos mudando o lugar. Por quê? Porque se eu estou fazendo esse relatório, não necessariamente eu estou no mesmo lugar em que a situação aconteceu. Se eu estou no mesmo lugar, eu posso manter o lugar. Se eu não estou no lugar, eu preciso mudar, certo? Eu não posso falar que ele chegou aqui de trem, sendo que aqui não tem trem nenhum. Ele chegou lá de trem, beleza? Outra coisa que a gente precisa prestar atenção também é sobre o tempo da frase em que está acontecendo essa ação. Então a gente tem ali, ó, I met him last night. Eu me encontrei com ele na noite passada. Bom, se eu for fazer este relatório ainda neste dia, ainda vai ser a noite passada. Mas se eu não for fazer este relatório neste dia, se eu não for contar esta história no mesmo dia, eu vou ter que contar isso usando um outro tipo de marcação de tempo, certo? Olha lá. She said she had met him the night before. Então, ela disse que tinha encontrado com ele na noite anterior. Na noite anterior àquela em que ela me contou, certo? Não a noite anterior ao qual eu estou contando para você. Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, geralmente, quando a gente tem na frase a palavra now, a gente muda ela para then ou para at that time. Se a gente tem today, a gente pode mudar para yesterday, para that day.
Um dia da semana pode ser Monday, Tuesday, Wednesday. Pode ser um dia específico, the 27th of June. Pode ser o dia de hoje, pode ser o dia que a gente precisa contar aí, então, quando a coisa aconteceu. Não podemos mais usar o today. O mesmo acontece com yesterday. Yesterday eu posso usar the day before yesterday, the day before, Wednesday, the 5th of December. Last night, eu vou mudar para the night before, ou então Thursday night, ou então alguma outra coisa. Eu posso usar, por exemplo, that night. Last week, the week before, the previous week. Tomorrow, tomorrow pode ser que essa pessoa me contou ontem, ou seja, já virou hoje. Então eu posso trocar para today. Pode ser the next day, the following day. Friday, pode ser um outro dia. Eu posso usar um dia específico, por exemplo, 25th of December, e assim por diante, beleza? Então a gente precisa prestar atenção aí quando a gente está fazendo essa report, que a gente tem mudança de pronome, a gente tem mudança de verbo, a gente tem mudança de espaço e a gente tem mudança de tempo. Tudo isso a gente precisa pensar antes de mudar. Porque se a gente mudou o dia, então muda-se o tempo. Se a gente mudou o lugar, a gente muda o lugar. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente está contando alguma coisa para alguém. Se eu continuo no mesmo lugar, eu não preciso mudar o lugar. Se eu continuo no mesmo dia, eu não preciso mudar o dia. Mas se tudo isso mudou, porque o dia que eu vou contar isto para alguém mudou, tudo muda. Muito bem, a gente viu então frases afirmativas e negativas, mas e frases interrogativas? Como é que eu vou contar para alguém alguma coisa que foi perguntado? Por exemplo, a gente tem ali a nossa primeira frase direta, que é uma pergunta. Where do you live? Onde você mora? Se eu quero contar que alguém me perguntou aonde eu moro, eu vou falar, então, uma frase afirmativa. Eu não consigo reportar uma pergunta, porque se eu for reportar esta pergunta, ela vai acabar voltando a ser uma frase direta. A gente precisa usar aspas, certo? Ela perguntou: onde você mora? Entre aspas. Se eu quiser reportar, então, sem ser o discurso direto, eu preciso dizer: She asked me where I lived. Então, ela me perguntou onde eu morava. Reparem aí que a gente mudou o verbo. A gente vinha usando o verbo say e o verbo tell. Ela me disse, ele me contou e assim fomos indo. Porém, aqui a gente chegou no me perguntou. E perguntar é ask. Por isso que toda vez que a gente for fazer report de uma pergunta, a gente vai fazer então usando o verbo ask. A gente tem a próxima ali, ó. What are you doing? O que você está fazendo? She asked me what I was doing. Então, ela me perguntou o que eu estava fazendo. Reparem que a gente também está usando aquela volta do verbo, certo? A gente tem as frases no presente e a gente está usando elas, então, no passado. Who was that fantastic man? Então, quem era aquele homem fantástico? She asked me who that fantastic man had been. Por que had been? Olha só, a frase de cima está no simple past. Who was? Ou seja, o meu report vai para o past perfect. As minhas perguntas não precisam necessariamente ter essas WH questions. Where, when, what. Eu posso simplesmente ir direto para as nossas perguntas normal. Do you love me? Você me ama? He asked me if I loved him. Have you ever been to Mexico? Você já esteve alguma vez no México? She asked me if I had ever been to Mexico. Ela me perguntou se eu já tinha estado no México. Are you living here? Você está morando aqui? She asked me if I was living here ou if I was living there, dependendo aí da onde eu estiver. Beleza? A gente também pode ter um pedido direto, ou seja, alguém está nos requisitando alguma coisa, direct request. Please help me. Por favor, me ajude. She asked me to help her. Ela me pediu para ajudá-la. Could you bring my book tonight? Você poderia trazer o meu livro hoje à noite? She asked me to bring her book that night. Então, ela me pediu para trazer o livro dela naquela noite. Could you pass the milk, please? Você pode me passar o leite? She asked me to pass the milk.
Ela me pediu para passar o leite. Would you mind coming early tomorrow? Você se importaria de vir mais cedo amanhã? She asked me to come early the next day. Então, ó, tomorrow aí já não é mais tomorrow. Quando eu tô contando isso pra alguém, já vai ter passado um tempo. Ou seja, se eu poderia ir mais cedo no próximo dia. E se a minha frase estiver na negativa? Please don't be late. Por favor, não se atrase. She asked us not to be late. Então a gente vai usar aí somente o not para indicar a negação. Porque se a gente usar o don't, a gente volta pro direct, certo? Porque o don't está na frase direta. Eu estou falando diretamente para você. Não se atrase. E lá eu estou falando para não se atrasar. Ou seja, é apenas o not. O mesmo acontece ali com please don't smoke. Por favor, não fume. She asked me not to smoke. Então, se a gente está fazendo um report e a frase está na negativa, eu vou então usar ali o not apenas antes do verbo no infinitivo. Vocês viram que tem um to ali antes do verbo, né? Not to be late, not to smoke. Beleza? E quando a gente está falando sobre ordens, alguém deu uma ordem, alguém mandou alguém fazer alguma coisa. Por exemplo, go to bed, vá para a cama. He told the child to go to bed. Ele disse para a criança ir para a cama. Don't worry. Não se preocupe. He told her not to worry. Olha aí de novo a negativa. Não se preocupe. Ele disse para ela não se preocupar. Be on time. Esteja no horário. He told me to be on time. Ele me disse para estar no horário. Don't smoke. Não fume. He told us not to smoke. Então, ele nos disse para não fumar. Reparem que quando a gente transforma essas frases todas em português, o nosso verbo principal vai para o infinitivo. Olha lá. Ele disse para a criança ir para a cama. Ele disse para ela não se preocupar. Preocupar. Ele disse para estar no horário. Ele nos disse para não fumar. Por isso a gente precisa usar aí, então, quando são ordens diretas, quando alguém está nos mandando fazer alguma coisa, o verbo no infinitivo. A gente precisa, então, do to. Então, se é um pedido direto, né, um request, ou se é uma ordem, os nossos verbos, então, vão todos para o infinitivo. Beleza? Estamos chegando aqui no final, então, e a gente viu aí, então, que as nossas frases de report, elas usam say, tell e ask. Então, a gente usa tell quando nós dizemos com quem estamos falando. Sônia told me that you were ill. Então, ela disse para mim. What did you tell the police? O que você disse para a polícia? Então, o tell, o verbo tell, precisa de para quem foi dito. Disse-se para quem. O say, por outro lado, vai ser usado com todas as outras situações. Sonia said you were ill. What did you say? Então, a Sônia disse que você estava doente. O que você disse? Preste atenção, a gente usa say something to somebody. A gente pode usar, então, aquela construção da frase do tell com o say, mas a gente precisa usar uma preposição to ali no meio, ó. And said goodbye to me and left. Então, ela disse tchau para mim. What did you say to the police? O que você disse para a polícia? Então, a gente também pode usar ali a mesma forma de frase do tell para o say, sendo que a gente usa a preposição to entre o verbo say e a pessoa para quem foi dito. Vamos ver ali só para a gente encerrar, então, uma diferencinha entre quando a gente usa tell e quando a gente usa ask. No direto, a gente tem a frase Stay in bed for a few days, the doctor said. Então, o médico disse para ficar na cama por alguns dias. Se eu for reportar, eu vou dizer The doctor told me to stay in bed. Então, o médico me disse para ficar na cama, ok? Please don't tell anyone what happened, Anne said to me. Então, a Anne disse para mim, por favor, não conte para ninguém o que aconteceu. É diferente, certo? O médico me disse para ficar na cama. A Anne, por outro lado, já me pediu com todo carinho para eu não contar o que tinha acontecido. Ou seja, Anne asked me
not to tell anybody what had happened. Então, a Anne pediu para que eu não contasse o que tinha acontecido. É diferente do médico me dizer para fazer algo e alguém me pedir para não fazer algo ou para fazer algo, certo? A gente precisa então também levar em consideração aí se a gente vai usar say, tell or ask. Espero que vocês tenham compreendido tudo, que não tenham ficado dúvidas, mas se alguma coisa sobrou aí de dúvida, me mandem uma mensagem. Estou aqui aguardando as mensagens de vocês. Também temos aí uma atividade para prática e qualquer dúvida, então, é só mandar mensagem.